E aí, meus queridos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, vai depender muito da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns para todos aqueles que fizeram aí a prova da UERJ, especificamente quem ficou entre os 120, né? Que é 78 da AMPRA, mais 24 da cota, e tem os deficientes físicos, dá em torno de 120 vagas. Então, meus parabéns. Meus parabéns também para aqueles que ficaram entre os 500 primeiros colocados, porque a gente acredita que eles vão chamar uma leva muito grande aí a partir desse ano ainda, até o final do ano que vem. Eu acredito que eles vão chamar em torno de 500 num período de um ano. Isso é uma hipótese, tendo em vista a necessidade do hospital, tendo em vista a questão aí de algumas coisas que saíram na folha dirigida o ano passado. Esse é o motivo pelo qual a gente entende que eles vão chamar. E quem ficou entre os 1.000, que eu fiquei entre os 1.000 primeiro, fiquei em 818, né? Para quem já não estuda praticamente nada há mais de 6 anos, né? Até que eu fiquei numa boa colocação. Eu até tentei estudar, mas já tem mais ou menos uns 6 meses que eu tenho crises de enxaquecas muito grandes, quase todos os dias. Eu já tenho enxaqueca já desde adolescente, deu uma melhorada boa com o tratamento que eu fiz, e curiosamente, 6 meses atrás, 7 meses atrás, praticamente todos os dias eu tive enxaquecas, e aí tomando remédio, e o remédio melhorava, atenuava, e isso me atrapalhou muito e eu não consegui estudar conforme eu queria estudar. Não estudei absolutamente nada, e eu tenho certeza que se eu tivesse estudado como eu estudava antes para os concursos, eu teria ficado aí numa boa colocação. Mas a gente já está aí tranquilo, tem 2 matrículas, e isso é o que importa, né? Antes de entrar no assunto especificamente, não é? Gostaria de falar que, com relação a essa minha enxaqueca, eu, graças a Deus, estou muito bem, muito melhor, porque eu comecei a fazer uso de uma coisa chamada cloreto de magnésio PA. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou tentar colocar na descrição abaixo, então se você quiser saber, vai lá e pesquisa, que é algo muito interessante, muito bom. Como isso me ajudou, já tem mais ou menos 1 mês e 15 dias que eu não tenho praticamente enxaqueca nenhuma. Só tive uma crise nesse período e passou rápido. Enfim, é algo muito interessante e é bom você saber. Bom, eu vim aqui falar acerca dos acertos, né, e dos erros que eu cometi nas minhas análises, né? Eu estou lembrando aqui que quem ficou entre os 1.000 primeiros também tem chance de ser chamado no período da vigência do concurso. O concurso é 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, em 4 anos, com certeza, esses 1.000 têm muita chance de ser convocado. No último concurso de 2010, convocaram 737, né? E olha que era um período em que o hospital não estava precisando tanto como está precisando hoje. Eles levaram 4 anos para chamar 737, mas eu acredito que nesse eles vão chamar 1.000 em menos de 2 anos. Isso é o que eu acredito, mas isso são projeções, e projeções não é certeza, não é verdade? Então vamos ver aqui os acertos. Eu tive 5 acertos bastante interessantes. O primeiro deles é que eu falei que em torno de 30 pessoas iriam ficar dentro dos 100 pontos, né? Eu contei lá 25 candidatos acertaram de 100 para cima. Então isso eu acertei ali na lata, na risca. No concurso de 2010, aproximadamente não, 118 candidatos tiveram 100 pontos para cima. Então eu acertei em cheio. A outra coisa é que, dentro do número de vagas para 78, eu falei que quem fizesse em torno de 93 pontos, né, iria ficar provavelmente entre os 78. Né? Eu falei entre 93 e 95. Né? A princípio eu tinha falado que entre os 200, mas aí depois, fazendo a média ali, aquela coisa toda, em outros lugares, né, onde a gente falava ali, né, as pessoas perguntavam, davam as suas notas, né, e aí as pessoas falavam assim: mas vem cá, dentro do número de vagas, quanto que você acha que vai ser o corte, né?
eu falei em torno de 93 a 95. Então isso eu acertei em cheio. Uma outra coisa que eu acertei, mais ou menos 50%, foi a média de empate, né? Porque o mais importante do concurso, na verdade, é a quantidade de pessoas que empatam. Para você ter ideia, por exemplo, no concurso de 2010 da UERJ, teve gente que com 90 pontos empatou com mais de 100. Com mais de 100, né? Então, quer dizer, pessoas que, por exemplo, como eu, que fez 94 pontos, ficou em 430, né? Para você ver, também o nível de pontuação foi outro, né? A gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, assista lá do porquê dessa diferença do concurso de 2010 para 2018. Então, a média de empates até a pontuação 89 foi de 20 pessoas. Isso, de uma certa forma, eu acertei. Eu errei, por um outro lado, porque eu achei que até o 78, que foi a minha pontuação, não teria tanta gente empatada assim, né? Eu calculava aí 40, 50, mas, por exemplo, comigo, que fiz 78 pontos, empatou aí mais de 100, né? Então, por isso que eu falei que foi um meio acerto, né? Eu falei que a média seria entre 12 e 20, e até 89 pontos empataram, em média, 20 candidatos. Fiz uma média no Facebook, pegando a nota lá dos 90 candidatos que colocaram a nota, e deu 82 pontos, né? E aí eu falei que esses 82 pontos poderiam ficar dentro dos 14, dentro dos 400, ou seja, os 400 primeiro colocado iria fazer ali aproximadamente 82, 83 pontos, e eu tenho isso como acerto. Mas alguém poderia falar, poxa, mas aí você errou no que tange ao seu número, que foi 78, que eu falei que poderia ficar dentro os 500 primeiros colocados. Eu errei, na verdade, não por uma questão de cálculo, o cálculo estava certo. Quando eu fiz a média, porque a média, o que é? Eu tive que multiplicar, eu tive que somar e dividir. Para tudo tem matemática, para tudo tem cálculo, não é? E quando deu a média de 82,3, eu tinha percebido que era bem provável que eu iria ficar, de fato, muito além dos 500 primeiro, mas eu queria ficar dentro dos 500 primeiros colocados. Então, por isso que eu errei. E quando eu falo dentro dos 400, eu estou falando dentro dos 430, 450, 440, 480. Ou seja, essa média sempre é para mais e não para menos, né? Quando eu falei que eu poderia ficar dentro dos 500, eu estava imaginando aí ficar entre os 550, 560, 570. Quer dizer, até 600 eu não iria considerar um erro assim muito grande, não é? Quinto acerto, que eu acredito ter acertado, foi o fato da quantidade de pessoas que foram eliminadas, ou seja, foi uma quantidade muito grande, exatamente por causa daquela análise que eu fiz sobre a questão do nível de pontuação, ou seja, da forma como se precisava pontuar para conseguir passar. Nos outros concursos, tinha que acertar 50% de toda a matéria, de toda a prova e não zerar uma, né? Nesse, teria-se que acertar 50% de cada matéria. Então, o grau de dificuldade foi muito grande, não é? Então, por isso que eu falei. Agora, quais são os outros dois erros? Porque foram 5 acertos e 2 erros, não é? É a questão da porcentagem, que eu achei que iria passar em torno de 20 a 15%, e na verdade passou menos de 10%, né? Foi um cálculo errado que eu considero que errei. Poderia até dizer que eu, de uma certa forma, quase que acerto, né? Porque 15% de 10 são apenas 5%, mas eu quero considerar erro. E o erro foi exatamente o fato de eu ter falado que ia ficar entre os 500, tendo feito 78 pontos. Fiquei em 818, realmente errei, mas eu tenho chance de ser chamado, acredito que vou ser chamado
e espero que tenha ajudado. Vou fazer um outro vídeo falando sobre a questão de concurso. O que eu devo fazer, quais são as técnicas para conseguir passar num concurso. E eu não estou falando nem passar dentro do número de vagas. Ficar ali próximo, né? Ou ter chance de ser convocado. Né? Gostaria que você se inscrevesse no canal, gostaria que você desse o seu like, gostaria que você compartilhasse para amigos concurseiros. Lembrando que esse meu canal é um canal de reflexão teológica e um canal de análise política. Então não é um canal de concursos. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe a todos.